Boa noite, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais um culto online. Gostaria de agradecer a quem nos assiste, vê no YouTube, no Insta e no Facebook. Tá? Meu nome é Alexandre Francisco e nós fazemos esse trabalho de evangelização, pregação através de redes sociais. Isso não substitui teu culto na tua igreja, tá? Desde que seja uma igreja séria, que pregue a palavra de Deus, que pregue que Jesus Cristo veio em carne, que Ele é o nosso Salvador. Então, nosso culto online é para as pessoas que não podem frequentar igreja por algum motivo, que estejam trabalhando, internados, enfermos ou em alguma instituição. Tá bom? Vamos fazer a oração inicial no dia de hoje. Eu estive ausente no final de ano porque eu trabalho na área de saúde e agora aumentaram os casos de doenças respiratórias, né? O vírus e outros aumentaram os casos e nós tivemos que fazer um reforço nos plantões. Por isso que teve esse gap, esse intervalo entre a última pregação que foi no Natal e a de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, ofereço esse culto para ti, Senhor, que seja agradável a ti, que chegue perante seu trono, Jesus Cristo, como um incenso suave, como agradável a teus olhos. Que este momento, este culto online, seja do seu agrado, seja da tua vontade. Nós te pedimos perdão pelos pecados. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. O nosso culto, como ele é online, ele também é feito de casa. Então, se tiver algum barulho assim externo, peço que os irmãos não reparem, mas o objetivo é a pregação da mensagem, não importa onde ela está sendo pregada. Tá bom? Hoje eu vou fazer um culto diferente. Eu peguei alguns versículos bíblicos, algumas passagens, e vou ler para mostrar para os amados, para os ouvintes, a quem nos assiste, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, por que nós lemos a Bíblia, por que nós temos que estudar a Bíblia, por que a gente não adora outro Deus que não Jeová, por que Jesus Cristo. Então, tentarei citar versículos bíblicos para que haja um entendimento do nosso culto de Jesus Cristo e por que consideramos Ele nosso Salvador. Tá bom? Fizemos a oração inicial. Hoje eu não vou ler sobre alguma passagem de cristãos antigos, como é de nosso costume, para lembrarmos da história dos cristãos antigos, dos cristãos primitivos, das primeiras igrejas cristãs. Nós gostamos de ler trechos de mensagens para lembrar de fatos históricos, né? Nossa conexão com o passado da igreja, a igreja de Jesus Cristo. Tá bom, meu irmão? Farei agora, irmãos, uma oração. Fiz a oração inicial, agora farei uma oração para cura, para que Deus interceda em tua vida e na nossa também. Senhor Jesus Cristo, Tu és o único Deus, Tu és o nosso Salvador, o Senhor veio à terra, o Senhor que criou o universo, o Senhor que de eternidade em eternidade é Deus, o Senhor que saiu da sua majestade, da sua glória, Jesus, e veio à terra, nasceu como um bebezinho, que todo mundo gosta, todo mundo acha bonitinho, os presépios, cartões de Natal, o bebezinho, mas as pessoas não gostam, muitos não gostam do que o Senhor falou em vida adulta. Muitos não te seguem, Jesus. Nós pedimos perdão de pecados, nós oramos para que essas pessoas caiam em si e peçam perdão pelos seus pecados de não te adorar como Deus. Muitos não o reconhecem como Deus. Muitos acham que o Senhor é só um profeta.
Muitos acham que o Senhor é só um mestre, um Maitreya, um mestre cósmico. Muitos te rebaixam mentalmente. Mas tu, Jesus Cristo, é o único Deus. Tu, Jesus, vieste à terra para destruir as obras de Satanás. O Senhor veio à terra, Jesus, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Nós somos gratos por isso. Nós somos gratos pelo seu amor pelos seres humanos. Esse ser que vive um certo tempo na terra e infelizmente produz muita maldade. Mas o Senhor amou o ser humano. O Senhor veio aqui na terra para morrer como um ser humano, porque precisava de um substituto definitivo para pagar pelos pecados, o preço de sangue que era exigido. O Senhor veio na cruz e morreu e pagou o preço de sangue. Peço perdão pelos meus pecados, que eu cometo todos os dias. Eu espero não ser arrogante de achar que não sou pecador. Eu sou pecador. Peço perdão por minha família, por mim, e oro para que os irmãos que estejam assistindo esse culto online peçam perdão pelos seus pecados também. Nós somos gratos pela sua obra, Senhor. Nós somos gratos pelo universo que o Senhor criou. Em nome de Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, cura os enfermos, restitui lares, repreenda as obras de Satanás tentando desviar nossas crianças do caminho correto. Senhor, renove as forças para que as pessoas possam procurar o Senhor, que adorem o Senhor onde quer que estejam, Senhor. Que entreguem sua vida para Ti, Jesus. Que peçam perdão de pecados, Senhor, porque sabemos que o Senhor perdoa, mas temos que pedir. Somos gratos por tudo. Te agradeço, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amigos, hoje a pregação vai ser um pouco diferente do que eu costumo fazer. Eu leio um versículo, um trecho bíblico e tento discorrer sobre esse texto bíblico para que haja um entendimento das pessoas. Não que eu seja um ser iluminado, transmissor da palavra, mas porque nós temos essa missão de pregar o Evangelho para toda criatura. Então, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou tentar ver se eu consigo que os versículos respondam às perguntas, às inúmeras perguntas que os seres humanos têm. Primeira pergunta: quem é Deus? O ser humano quer saber quem é Deus. Uns acham que o universo é Deus. Outros acham que um bonequinho é Deus. Outros acham que animais são a imagem de Deus. Então, quem é Deus? Vou responder pelas passagens bíblicas. 1 João 4:8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, primeira coisa, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Em 1 João 1,5: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Então, Deus é amor, Deus é luz e não há treva nele. Gênesis 1:1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então Deus é amor, Deus é luz, não há treva alguma. E Deus é o Criador. Deus criou os céus e a terra e o universo. Então o universo não é Deus. Deus
criou o universo. Não adianta falar que o universo conspira. O universo conspira nada. O universo é uma criação de Deus. Certo? Deuteronômio 10:14. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Então Deus é amor, é luz, nele não há treva alguma. Deus é o Criador e não a criatura. E Deus é o dono do universo e de tudo que existe no universo. Em Salmos 19:1 nós temos: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Em Romanos 1:10 está escrito: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então Deus é o Criador, e o que nós vemos, a criação dele, isso nos torna indesculpáveis. Nós não temos desculpas de não acreditar em Deus, vendo tudo que ele criou. Tá? Então Deus é invisível, tem um poder eterno e tem natureza divina. É o Criador, é luz. Não é o universo, mas criou o universo. Criou os céus e a terra. Continuando a pergunta sobre quem é Deus, está escrito em Êxodo 3:13-15. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3:13. Então nós vimos que Deus é luz, não há treva alguma, é divino, é invisível, é o Criador e não é o universo. O universo foi criado por eles. Os atributos, a criação, tornam o homem sem desculpa de não acreditar em Deus. Se o homem não acredita em Deus, vendo tudo que nós vemos, ele não vai ter desculpa perante Deus. Ok? E aqui nós estamos dizendo que Deus quer ser reconhecido como eu sou. É o Deus dos antepassados de Moisés, né? Teve um pacto com Abraão. Então, que era um homem lá da Mesopotâmia, Suméria, Caldeia, os caldeus. Então, ele diz que ele quer ser lembrado de geração em geração como eu sou. Eu sou o que sou. Algumas versões bíblicas chamam isso de o eterno. Eu sou o que sou, o existente. Tá? E em hebraico, YHWH, Yahvé, Jeová, Yahuwah, são algumas das prováveis pronúncias do nome de Jesus. Yahu, que é Yahvé, YHWH, porque o judeu tinha respeito pelo nome do Senhor, Deus, e não escrevia Deus, ele escrevia apenas as consoantes, como respeito ao nome do Senhor, de não falar o nome do Senhor em vão. Então ele escrevia YHWH. A pronúncia é Jeová, Javé, Yahvé, Yahuwah, Yahu. Aí tem algumas
polêmicas, né? Polêmicas, algumas divergências de como se pronuncia o nome do Senhor. Ok? Levítico 19:2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então Deus é luz, não há treva alguma, é o Criador e não é o universo. O universo é uma criação de Deus. Os homens não terão desculpas se não acreditarem em Deus, se não notarem tudo o que ele fez, ok? E ele quer ser reconhecido como eu sou o que sou, em hebraico YHWH, perdão. E ele é santo, ele é invisível, ele é eterno e ele é divino, e ele é santo. Salmos 7:9 diz: quem é Deus? Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Ou seja, Deus é justo, e ele sonda o coração e a mente dos homens e dá maldade e dá fim à maldade dos ímpios. Então, temos um Deus justo que sonda todos os seres que nascem, criação dele, todos os seres humanos são sondados, a mente e o coração. João 4:24, Deus é Espírito. Então Deus é Espírito, o Criador, não é o universo é criado por ele, o universo não conspira nada. Deus é Espírito, Deus é luz, não há treva alguma, é santo, é eterno. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, ali há liberdade. Então Deus é Espírito, não tem corpo físico, é o eterno. 1 Samuel 16:7, entretanto, Yahvé, ou o Senhor, ou Yahweh, ou Jeová, ou Javé, perdão. Então, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Então nós temos Deus Criador, eterno, justo, santo, Espírito, invisível, que sonda tua mente e sonda teu coração. E se houver maldade, ele combaterá essa maldade que há dentro de cada um. Isaías 57:15, porque assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é Santíssimo: habito no lugar mais majestoso e santo do universo. O universo não é Deus e não conspira. Deus habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, apesar disso, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Então, Deus Criador, que criou o universo, que o universo não conspira nada, o universo é uma criação. Esse Deus Criador, eterno, Espírito, é luz, não há treva alguma, é o eu sou o que sou, Yahweh, Yahvé, Jeová, YHWH, alto e sublime, cujo nome é Santíssimo, que sonda tua mente, sonda teu coração, habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Mas se a pessoa for contrita e humilde de espírito, e for quebrantada de coração, e tiver um coração arrependido dos pecados, esse Deus, o Criador, o Deus verdadeiro,
Ele vai estar presente com essa pessoa. Ele vai dar um novo ânimo para esta pessoa e um novo alento a essa pessoa. Aqui não diz que ele está com o orgulhoso. A Bíblia, inclusive, diz que Deus odeia nariz em pé e olhar altivo, aquele olhar que fica te vendo assim. Deus odeia isso. Está na Bíblia. Então, respondi, este é Deus, que muitos homens procuram, estão procurando. Esse é Deus. A segunda pergunta é: por que tenho que adorar a Deus e ser grato a Ele? Salmos 145, 18. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Então o Senhor está junto de quem invoca o nome dele. Então tem que invocar o nome do Senhor. Quem clama pela presença dele, o Senhor está junto. E quem for sincero, João 4, porque tenho que adorar a Deus e ser grato a ele. Mais um versículo, João 4, 23. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que tenho que adorar a Deus e ser grato a Ele? Outro versículo, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Ele é o nosso Criador. Ele está junto de quem invoca seu nome, de quem clama por sua presença com sinceridade, e ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, por isso que eu tenho que adorar a Deus e ser grato a Ele. Mais um versículo. Porque tenho que adorar a Deus e ser grato a Ele. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não verá a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo 33, 19 e 20. Então por que eu tenho que adorar a Deus e ser grato a Ele? Porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Ele está junto de quem invoca o seu nome e de todos os que clamam por sua presença com sinceridade. E Ele passa bondade e misericórdia para quem Ele quiser, compaixão também. Só que se a gente vê, se nós olharmos para a face de Deus, não continuaremos vivos. Isso em Êxodo. Ah, mas quando morrer, aí é outra história. Aí tem Jesus, né? Perdoa os nossos pecados. Aí nós poderemos vê-lo face a face, né? Até Jesus não continuaríamos vivos pelos nossos pecados se a gente visse a face de Deus. João 3,16. Por que eu tenho que adorar a Deus e ser grato a Ele? João 3,16. Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então há uma promessa de vida eterna. A morte não é o fim. Deus amou o mundo, deu Jesus, que é o único Filho, Filho unigênito, para que todo que crê em Jesus não pereça, ou seja, você vai morrer, porém você vai ver Jesus face a face, você vai ter vida eterna. Então porque nós temos que adorar a Deus? Porque Ele entregou o Filho dele para perdoar os nossos pecados. A morte de Jesus
resolver o nosso problema, nós íamos ficar longe de Deus para sempre. Morreu, ia pro lugar longe de Deus, né? Mas isso foi resolvido. Então nós temos que adorar a Deus e ser grato a Ele. Então Deus está junto de quem invoca o nome dEle, de quem clama por sua presença e quem é sincero. Ele busca adoradores que adoram a Ele em espírito e verdade, porque Ele é espírito. Porque Ele é criador, por isso nós temos que adorá-lo. Ele é o nosso criador e nos criou a imagem dEle. Ele, toda bondade, compaixão e misericórdia, Ele passará para nós. E Ele ama a gente tanto que Ele deu o Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para termos vida eterna. Você ia morrer e tchum, agora não. Você vai ter vida eterna, desde que você adore e reconheça Jesus. Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Como Deus é amor, Ele tem prazer em mostrar amor. Miqueias 7,18. Deuteronômio 7, 9 a 10. Capítulo 7, versículo 9 a 10. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam. Você ama Deus, Ele vai manter bondade e aliança por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Quem não obedece não ama a Deus. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Deuteronômio 7, 9 a 10. Então Deus é fiel, mantém aliança e bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas quem despreza Deus receberá destruição. Deus perdoa pecado, esquece a transgressão do remanescente da herança, não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Deu o filho dele para que você tenha vida eterna. O filho dele morreu aqui, Jesus. Ele passa a bondade dele e misericórdia e compaixão. Criou o homem à imagem e semelhança dele. Procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E está junto daquele que invoca o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Por isso eu tenho que adorar a Deus e ser grato a Ele. Terceira pergunta. Se eu quiser adorar outro Deus ou criatura, não quero adorar Jeová não quero adorar Jesus Cristo não, quero adorar outra coisa. Quero falar que o universo conspira, quero adorar um bonequinho, quero adorar um bichinho, um ser lá, não sei da onde, um alien, um extraterrestre, esses anjos caídos aí disfarçados. Se eu quiser adorar outro Deus ou criatura. Bom, Êxodo 34:14. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Deus zela pela palavra dele, ou seja, cumpre tudo que Deus fala, é cumprido, vai acontecer. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com homem, pastor, padre, bispo, diácono, obreiro, arcebispo, papa, patriarca de Jerusalém, Lutero. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, e se eu quiser adorar outro Deus ou criatura? Tem uma ordem aqui. Deus é zeloso. Ele zela pela palavra dele. Êxodo 20. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Yahvé, ou Yahuwah, ou Jeová, ou Javé, depende da tradução do hebraico. Eu sou Yahvé,
Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então essa é uma pergunta. E se eu quiser adorar outro Deus, ou criatura, ou universo, ou planeta? Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20. Zacarias 13:2. Naquele dia extirparei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, assegura o Eterno Todo-Poderoso dos Exércitos. Eis que removerei da terra tanto os falsos profetas como o espírito imundo, a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras. Removerei da terra falso profeta, espírito imundo e a vontade que o povo tem de adorar imagens idólatras. Zacarias 13:2. Essa é a terceira pergunta, né? E se eu quiser adorar outro Deus ou criatura que não seja Jesus ou Jeová? Né? Aí a resposta eu estou dando aqui na Bíblia. Ah, não quero cumprir? Aí, meu irmão, desculpa, viu? Boa sorte. Vamos lá, 1 Coríntios 10, 19 e 22. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo, ídolo é uma estatuazinha ou alguma coisa que você idolatra ou ajoelha, tá? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte que o Senhor? Você é mais forte que Deus? Fica desafiando ele? Somos mais fortes do que ele? Pergunta aí, Paulo está perguntando. Perguntou em 1 Coríntios 10, 19. O que você sacrifica a um ídolo, você está sacrificando a um demônio e não a Deus. Você vai provocar a ira de Deus? Você quer provocar a ira de Deus? Boa sorte. Boa sorte. Em Salmos 115, versículo 4 a 7. 1 Coríntios 8 a 4, o ídolo é um pedaço de madeira, pedra, esculpido por mão humana, que não tem poder em si mesmo, a pedra, né? Em Êxodo 23, Isaías 42:8, Deus não divide a glória dele com ninguém. Por isso que você não pode adorar um outro Deus, ou o universo, ou o planeta, ou Plutão, ou a estrela, ou Vênus. Tem uma turma aí que gosta de se voltar para o Oriente, né? E adorar lá as estrelinhas, né? Bom, isso aí é uma outra história. Ezequiel 14:3. Note que nós temos ídolos em nossos corações. Avareza, uma situação, coisa que nós colocamos no lugar de Deus. Então nós temos que renunciar à força desses ídolos sobre a gente. Deuteronômio 18, 9 a 12, Isaías 8, 19 e 20. O seguinte tema que é tocado. Se você quer conversar com pessoas que já morreram, ou se ajoelhar para uma estátua de uma pessoa que já morreu, isso está ligado à feitiçaria, leitura de sorte, bruxaria. E essas práticas, segundo a Bíblia, são cultos aos demônios e Deus abomina. Por isso que nós não devemos adorar outro Deus. Deus abomina, o Criador abomina. Você está cultuando o inimigo de Deus, vamos dizer assim. E sendo submisso ao inimigo de Deus. Deuteronômio 32, 17 e Salmo 106, 36 e 1 Coríntios 10, 20 a 28 é descrito que por trás de cada ídolo, cada bonequinho, cada estátua, cada coisa aí, símbolo que você se ajoelha, há demônios que estão agindo. São seres sobrenaturais e controlados pelo diabo. Ou seja, o poder por trás do ídolo é o poder de um demônio e não de Deus.
Por isso que não devemos adorar nada a não ser Deus. Nada a não ser Jesus Cristo. Então a quarta pergunta, que eu vou responder através de versículos, é: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? 1 Timóteo 2,5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tem um mediador. Tem uma galera que coloca um time de futebol e diz que é mediador. Não é não, filho. Lamento. Vai reclamar com Deus. Deus não considera ninguém mais como mediador a não ser Jesus Cristo, não. Vai reclamar se você discorda. Reclama com Deus, certo? Ele que criou o universo, então ele sabe de tudo, né? Então, há um só Deus, um só mediador, Jesus Cristo, só, acabou. Em Romanos 8,34 está: Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Só Jesus intercede por nós. Por que São Paulo não intercede por mim? Porque ele está morto. O único que ressuscitou, que saiu vivo do túmulo, é Jesus Cristo. Os outros estão todos mortos, aguardando o julgamento, igual você e eu quando a gente morrer. Se a Bíblia diz não se associe a espíritos que fingem que são pessoas que já morreram, é porque a Bíblia sabe que as pessoas estão mortas. Quem está tentando falar com você ou com não sei quem aí não é a pessoa, né? É o inimigo de Deus, né? A sabedoria nisso, gente. Por que que Jesus Cristo é mediador? Porque não podemos cultuar mortos. Bom, mas Jesus morreu, mas ressuscitou, saiu vivo do túmulo. Depois ficou 40 dias na terra, depois de ter saído do túmulo vivo, após ter morrido, ou seja, ressuscitado e não reencarnado, ele voltou a Deus depois de 40 dias. Ainda ficou 40 dias ensinando, depois de ter ressuscitado. Então Jesus não reencarnou, não é mestre cósmico, não é universo, não é avatar, não é Maitreya, não é nada. Jesus Cristo é o intermediário, ele é Deus. Se você falar que ele é qualquer outra coisa, você está rebaixando ele de posto. Aí na hora que você for ser julgado, você vai ter que falar com ele: ah, não, eu me enganei. 1 João descreve quem é Jesus Cristo. No princípio era o verbo, Jesus era o verbo, a palavra, o logos que os gregos falavam, a palavra da criação. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus é a palavra, estava com Deus, e era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O universo não conspira para nada. O universo é uma criação, um monte de pedra, vapor, estrela, reação química, fusão nuclear, meteoro, cometa. São corpos celestes, não conspira contra você ou a favor de você. São criaturas de Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Tem gente hoje que não compreende Jesus. Por quê? Porque as trevas não compreenderam Jesus. Ali estava a luz verdadeira, em João 1, tá? Evangelho de João. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Tem um monte de gente que não conhece Jesus, não reconhece Jesus como Deus, não se ajoelha para ele e ainda zombam dele. Até hoje. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Isso aqui o universo pertence a Jesus, pertence a Deus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nascem de sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne, Jesus virou um ser humano, habitou entre nós, Deus habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que é Jesus Cristo, né, que está no seio do Pai, esse revelou Deus, esse o revelou. Esse é Jesus, o Verbo. Criou o mundo com Deus e é Deus. Tudo é feito para ele. O universo não vai conspirar não, meu filho. O universo é um monte de pedra aí, gás, reação química. Tem que adorar Jesus, filho. Fica adorando pedra. Deus não divide a glória dele com ninguém. Jesus disse em João 10,30: eu e o Pai somos um. João 17,22: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus e Jeová e o Espírito Santo são um. Mateus 3,17. Você quer saber quem é Jesus? A pergunta é: quem é Jesus? Mateus 3,17. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer, ou em quem eu tenho alegria. Jesus, o Filho amado de Deus, que você já viu lá no início da pregação, que é o Criador, que é o Espírito Criador. Lucas 4,41. Você, o ser humano, não quer reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, certo? Então vamos lá ver o que os demônios falavam. Lucas 4,41. Também de muitos saíam demônios, e os demônios gritavam. Tortura, né? Demônio que fica perturbando o ser humano, tudo sendo torturado quando via Jesus, né? Os demônios gritavam e diziam, gritando, apavorado, esses espíritos aí, tudo desesperado, apavorado. São machos contra ser humano, perturba. Mas quando Jesus passou ali, os demônios entraram em pânico. E os demônios gritavam: tu és o Filho de Deus. Jesus os repreendia para que não falasse, pois sabiam ser ele o Cristo. Os demônios sabem que Jesus é o Cristo, e um monte de ser humano mortal que vão morrer daqui a uns 70, 80, 100 anos, tudo falando que Deus não existe. Os demônios gritavam quando Jesus expulsava. Jesus passava, os demônios falavam assim: vieste nos perturbar antes do tempo e nos julgar. Antes do tempo, os demônios em pânico. Este é Jesus. Mateus 16,16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo. Cristo é ungido, Mashiach em hebraico, ungido em português, Cristo em grego. Ele é ungido, o Filho do Deus vivo, que veio aqui para desfazer as obras de Satanás e salvar os humanos dessa vida pecadora que nós temos, e dar a vida eterna, que é a promessa pós a morte, vida eterna aos que o reconhecem, né? João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Os homens são pecadores, cheios de maldade. Tem gente que é gente boa? Tem, mas todo mundo tem um pecado aí. E o pecado nos afasta do Senhor. A gente não pode ver Deus com pecado, porque nós não sairemos vivos. E o pecado precisa de um pagamento de sangue. Eles matavam as ovelhinhas e botavam no altar e aspergiam o sangue dos cordeirinhos lá. O que Deus fez? Enviou o filho dele à terra, Jesus. Jesus pregou o evangelho, as boas novas, bateram nele, enfiaram espinho na cabeça dele. Os romanos, espada aqui, chicote,
penduraram ele. Ele morreu, justo, santo, único ser humano santo, justo. O sangue dele pingou na terra. O sangue de um justo, do cordeiro, caiu na terra. Perdoa seu pecado e o meu. Você não precisa mais matar a ovelha. Tem povos antigos que fazem rituais para pagar pecado. Matam ovelhas. Frango. Tem um franguinho que um povo que ele jogou no rio e ficou: estamos salvos, porque aquele sangue daquela galinha, o sangue do bicho é para cobrir o pecado. Deus resolveu isso para todo ser humano. Jesus morreu, o sangue dele caiu na terra, sangue justo, cordeiro de Deus. A ovelha do altar que ia ser sacrificada. Jesus é um sacrifício humano. Entendeu? O que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? Apocalipse mostra Jesus ressuscitado, todo cheio de poder. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tenho as chaves do inferno e da morte. Olhos como relâmpago, luminoso, pés como latão reluzente, roupa de linho. Esse é Jesus, hoje, ressuscitado, não reencarnado, ressuscitado, saiu do túmulo vivo. Porque a Bíblia diz que você não pode adorar morto. Então Jesus ressuscitou, reviveu. Então ele está vivo, você não está adorando morto. Certo? Os outros discípulos, todo mundo morto. Vão ressuscitar e ser julgados por Jesus? Vão, todo mundo morto. Então não é para adorar morto, então não é para adorar ninguém sem ser Jesus Cristo. Entendeu? Está terminando o nosso culto de hoje. Vou fazer versículo para duas coisas. Porque tenho que ler a Bíblia. João 5,39. Jesus falou. O mesmo que eu falei antes aqui nessa pregação. Examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que de mim testificam. As Escrituras, o Velho Testamento, testifica do Messias e da vida eterna. Então Jesus falou: leia a Escritura. Vamos modernizar, leia a Bíblia. Ah, mas tem o Evangelho de Maria Madalena, do Barnabé, do não sei o que lá. Isso aí já é escrito gnóstico. Os gnósticos tentaram e conseguiram, de uma certa maneira, dependendo do tipo de igreja que você estudar, mas aí é uma coisa para se falar em outro dia. Os gnósticos têm os evangelhos deles. E os tentaram profanar o verdadeiro cristianismo. Tanto que Paulo falava dos nicolaítas. Simão Mágico quis comprar o Espírito Santo com din-din, porque ele achava que era um poder mágico. Quando ele viu as pessoas se curando, expulsando demônio, ele quis pagar para ter o poder de Deus. Aí são os gnósticos. Aí tem esses evangélicos apócrifos que tentam rebaixar Jesus. Mas isso aí é uma outra história. Então examine a Escritura, a Bíblia, estude a Bíblia, porque nela tem a vida eterna e são delas que testificam de Jesus. Por isso que temos que ler a Bíblia. Sexta pergunta. Por que tenho de falar de Jesus para todo mundo? Por que eu não fico quieto? Marcos 16,14. Finalmente Jesus apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes o rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não terem acreditado no que os já tinham visto ressuscitado. Os discípulos não estavam acreditando. Jesus saiu do túmulo, ressuscitou. Não. Conta outra. Então Jesus apareceu aos 12, estando eles todos juntinhos, e apontou o dedo: vocês não acreditam em mim, vocês têm coração duro, porque não haviam crido nos outros discípulos que estavam falando: ele ressuscitou. E disse-lhes, Jesus disse, ressuscitado: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí eu só lamento. Não crê em Jesus? Eu só lamento, está escrito. As testemunhas oculares de Jesus, os discípulos escreveram tudo que eles viveram com Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho para todo mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos nos enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado isso para eles, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. Tem que pregar, filho. Tem gente que vai morrer sem saber quem é Jesus. E Jesus vai cobrar de você, que teve a oportunidade. É o atalaia. Tem um versículo do Velho Testamento sobre o atalaia. Se o atalaia vê a espada chegando e não avisar, o sangue dos que morrerem ficarão sobre a cabeça do atalaia. Vai ser cobrado pelo atalaia. Lucas 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidade, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse: nada leveis conosco para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenha 2 túnicas. Em qualquer casa que entrar, fica ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés. Era uma prática, né? Tipo, em sinal de reprovação. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Poder sobre demônio? Sobre doença? Aqui não é para você beber veneno, não. Aí é tentar o Senhor teu Deus. E nem é meter a mão na cascavel, porque você é crente. Aí você está tentando o Senhor teu Deus. Igual Jesus foi para o diabo: não tente o Senhor teu Deus. Mateus 18. Assim também não é vontade do vosso Pai que está no céu que um destes se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva para ainda contigo mais 2 testemunhas. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. E se ele não os escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o um gentio e publicano, né? Que era o não cristão naquela época, né? Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Então, meu irmão, cuidado com o que você fala. Cuidado com palavra de maldição. Você é servo de Jesus. Tudo que você ligar tudo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então não usa tua boca para falar besteira, a praguejar os outros e amaldiçoar. Deus deu poder aos servos dele. Você está lendo aí. Curar enfermo, expulsar demônio. Aí você fica usando a sua boca para falar palavras torpes, cara. Palavrão. Rapaz, Deus deu poder para os servos dele. Cuidado com o que você fala. E vai ser repreendido por Deus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Aí tem uma frase, né, para terminar. Porque onde estiverem 2 ou 3, a gente, reunidos em meu nome, o nome de Jesus, aí estou no meio deles. Jesus fica presente. Cuidado com a tua palavra, com a tua boca. Deus deu poder para os servos dele e para a igreja dele. Tem que saber usar. Não vai
Ser igual a Isaías. Isaías viu Deus e gritou: ai meu Deus, ai de mim. Tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele achou que ele ia morrer. Então, meus amigos, se puderem depois rever, eu usei versículos para responder: quem é Deus? Quem é Jesus? O que acontece se eu adorar outro Deus que não é Jeová e Jesus? Por que eu tenho que ser grato a Deus e adorar a Deus? Quem é Jesus Cristo? Tá? Por que tenho que ler a Bíblia? E aqui é o poder, né? Porque tenho que falar de Jesus para todo mundo. Tá? Eu respondi através de versículos. Literalmente li os versículos para tentar responder a pergunta dos irmãos. Eu vou colocar no YouTube, né? Que está aí na nossa na bio, né? O pessoal chama de bio, né? Aquele pedacinho aí do Instagram, onde a gente acessa maiores informações sobre quem está postando, né? É chamado de bio. Na bio, aí no link da bio tem o YouTube, o Face e o Insta. O Insta às vezes fica gravado. No início eu confesso que eu não gravei no Insta as pregações, mas estão no YouTube, tá bom? Então, irmãos, é isso que eu queria responder para vocês. Foi um pouco diferente. Eu usei, literalmente, li versículos para os irmãos entenderem algumas coisas que nós temos que fazer, tá bom? Ok, vou fazer a oração final. E obrigado por estarem aqui nesse culto online. Vamos orar? Senhor Deus, nós sabemos quem é o Senhor, que o Senhor é o Espírito Criador, que o Senhor não é o universo. O universo não conspira para ninguém. O Senhor criou o universo. O Senhor criou os seres humanos. O Senhor criou o mundo espiritual. Obrigado, Senhor. Nós agora também falamos sobre quem é Jesus, teu Filho, que o Senhor mandou para a terra para resolver o problema dos pecados dos humanos que iam ser todos condenados. Mas o Senhor também mandou Jesus para desfazer as obras de Satanás, aquele anjo que se disfarça de luz e que enganou os seres humanos. Mas o Senhor mandou Jesus para destruir as obras de Satanás. E agora Jesus é o Alfa e o Ômega, que tem a chave da morte, do inferno, e que voltará, não sabemos quando. Os sinais estão muito estranhos ultimamente. Será que é uma fase ruim da Terra, dos humanos? Não sei. Tudo vai voltar ao normal? Não sei. Mas são sinais muito estranhos que nos lembram tempos apocalípticos, Senhor. Ajude-nos a ficar atentos. Perdoe os nossos pecados. Me perdoe. Perdoe todo mundo, minha família, todo mundo, parente, amigos. Perdoe os pecados, Senhor, se essas pessoas pedirem, não que eu seja intermediário, só Jesus é intermediário. Perdoe os pecados de todos que estão assistindo aqui. Obrigado, Senhor, por tua morte na cruz. E ajude-nos a pregar o teu evangelho, porque o Senhor mandou que pregássemos o seu evangelho, que o Senhor vai voltar. O Senhor vai cobrar de quem escondeu o talento que o Senhor deu. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, boa semana, que Deus abençoe vocês, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que te cure, que dê paz no teu lar, que pare com essa briga no lar. Onde tem briga, o demônio está, porque onde Deus está, não há confusão. Clame a Deus, chame ele para tua casa, invoque ele na tua casa, que está escrito na Bíblia, já li hoje para vocês. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, e ele está em quem tem coração contrito, que não é orgulhoso e que é sincero. Que Deus abençoe vocês. Boa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço.